Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Saudações a você que nos assiste. Celebramos hoje o culto do quarto domingo após a Páscoa. Um culto que é chamado na tradição da igreja de jubilate, o qual convida a jubilar a Deus, a se alegrar com grande alegria diante de Deus pela nova criação que Ele faz em nós e conosco a partir da ressurreição de Jesus Cristo. A palavra de Jesus, registrada por João, apresenta uma dimensão dessa nova criação, dessa nova vida em Cristo. Ele é o bom pastor, que por sua morte de cruz resgatou para si o seu rebanho e, tendo ressuscitado, vai adiante do rebanho o conduzindo para a vida. Nesse conduzir, Jesus afirma duas realidades. A primeira é que ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece a cada pessoa que nele crê. Conhece você, conhece a mim. Ele sabe exatamente quem somos. E com tudo o que somos, e apesar do que somos, ele nos ama. E a segunda afirmação é que as suas ovelhas o conhecem. E essa afirmação pode ser um importante questionamento. Conhecemos mesmo ao Senhor Jesus? Temos proximidade e intimidade com Ele? Reconhecemos a sua voz e o seguimos? Esse é um importante questionamento. Ao mesmo tempo, é um valioso convite. Jesus Cristo nos conhece e nos convida a conhecer a Ele. Conceda a Deus que nesse culto a sua palavra nos dê certeza de que Jesus Cristo nos conhece e nos ama e nos dê também a oportunidade de conhecer mais de perto ao Senhor Jesus Cristo. Celebramos esse culto em nome do Trino Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido você para um momento de oração. Amado Deus, nosso Pai em Jesus Cristo, agradecemos por Tua bondade e misericórdia que se renovam sobre nós no dia de hoje. Agradecemos pelo Teu cuidado sobre a nossa vida e de nossas necessidades. Agradecemos que Tu não nos consome em Tua ira, mas nos acolhe em Jesus Cristo. Ao receber o convite de jubilar pela nova vida que nos concedes em Jesus Cristo, reconhecemos que nem sempre vivemos dessa dádiva e muito menos nos alegramos e agradecemos por ela. Reconhecemos que apesar de receber o anúncio do Teu amor que renova a vida, não confiamos no Teu amor, não ouvimos a Tua voz e não seguimos os Teus passos como deveríamos. Confessamos o nosso pecado e rogamos o Teu perdão. Dá que, reconciliados contigo pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, ouçamos a Tua voz, sejamos iluminados pelo Teu Espírito, sejamos conduzidos à confiança em Ti e sejamos conduzidos a uma vida de fidelidade e obediência a Ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Convido para louvarmos a Jesus Cristo por meio de um hino. E após, ouviremos a pregação da Palavra de Deus, trazida hoje pelo professor Alexander Stahlhofer. Fazer Tua vontade, seguir Tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em Tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um e cada uma de você que nos acompanha aqui neste culto. A leitura indicada para essa celebração é de João capítulo 10, os versos 22 até 30, que eu passo a leitura na versão Almeida Revista e Atualizada. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus, já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Festa da dedicação. Eu acho incrível como os judeus gostavam de festa. Acho que a gente também gosta de festa, né? E Jesus vai de uma festa em outra. Jesus não perde uma festa no Evangelho de João. Ele tinha acabado de passar pela festa dos tabernáculos, que acontecera pouco tempo antes da festa da dedicação. E agora ele estava novamente para a celebração da festa em Jerusalém, presente no templo. Era inverno, era dezembro por lá. Para nós, dezembro não é frio, não era inverno, mas para eles, em outro hemisfério, era inverno, era época de frio. E era a época desta festa especial. Inverno no hemisfério norte significa tempo mais, não só mais frio, mas também mais escuro. Por isso, a festa da dedicação muitas vezes também é relembrada como a festa das luzes, por causa dos candelabros, dos candeeiros, da luz que era acesa para se poder enxergar e se poder celebrar essa festa. Era uma festa de 8 dias de duração. Imagina então a grande celebração. E tinha um significado todo especial. Era o 7 de setembro dos judeus. Sim, era o 7 de setembro porque se comemorava nele a independência de Israel, ou a reconsagração, a dedicação de Israel após a vitória dos macabeus sobre o domínio dos gregos. Então, lembrando que Alexandre o Grande havia conquistado toda aquela região séculos antes e os macabeus, na sua revolta, haviam expulsado o domínio dos gregos e conquistado um período relativamente curto de independência e de liberdade da nação dos judeus. E é isso que é celebrado nesta festa da dedicação. Uma festa invernal, uma festa de velas, uma festa muito bonita. E é neste momento, no momento em que se celebra a libertação do povo e ao mesmo tempo se lembra com expectativa de que o Messias prometido havia de vir novamente para libertar o seu povo e conduzi-lo à glória dos tempos de Davi, que Jesus chega em Jerusalém. Pensa por um momento. Aquele que corre por aí, está caminhando por aí com fama de ser o Messias, de fama de ser justamente este que era esperado. Agora ele está em Jerusalém, presente nesta festa, uma festa da expectativa da vinda do Messias. Uma festa em que se esperava a revelação do Messias. Um momento todo especial. E ele está ali. Nada mais natural que se questione ele, afinal de contas, quais são as suas intenções? Você é mesmo o Messias? Porém,
a gente precisa parar por um momento e pensar. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Parece que eles não estão, na verdade, muito preocupados em saber quem é Jesus, se de fato ele é o Messias ou não. A preocupação deles é outra. Jesus sabe disso, porque Jesus conhece o coração deles, conhece as intenções deles, sabe o que eles querem com essa pergunta. É o tipo de pergunta que é uma pegadinha, cujo objetivo é fazer com que Jesus caia em alguma contradição com relação à lei, com relação ao entendimento da lei, como os líderes judaicos a entendiam naquele momento, e assim condená-lo. Jesus, então, não dá a resposta que eles esperam. Jesus não lhes fala francamente, abertamente, aquilo que eles gostariam de ouvir. Ele simplesmente disse: eu já respondi vocês, mas vocês não ouvem. Eu já disse para vocês, eu já lhes dei a resposta, mas vocês não ouvem. Essa é a grande questão. Certa vez, Lutero foi perguntado o que é a igreja? Como nós definimos o que é a igreja cristã? E Lutero responde: gente, é muito simples. Qualquer criança sabe o que é a igreja. A igreja é lá onde as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e o seguem. É isso. E, obviamente, Lutero não estava falando de um pastor no seu ofício religioso, como nós entendemos. Ele estava falando do pastor de Jesus Cristo. Ali onde as ovelhas ouvem a voz de Jesus, o seu pastor, e o seguem. É por isso que esses mestres não podem entender a mensagem de Jesus. E, ao mesmo tempo, é por isso que as ovelhas de Jesus ouvem a voz dele e o seguem. É uma questão de quem é chamado. Quem são os chamados nesse texto? Quem é que Jesus, a quem Jesus está dirigindo a sua palavra e como ela é recebida por estes? Respondeu-lhe Jesus: vou-lo disse e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam ao meu respeito. Muitas vezes a gente olha para as obras de uma pessoa, olha para as coisas que uma pessoa faz, para tentar entender quem ela é. Então nós vemos coisas boas na vida daquela pessoa e imaginamos esta pessoa tem que crer em Deus por fazer coisas boas. No entanto, coisas boas não necessariamente significam que essa pessoa crê em Deus. Ora, pessoas que não creem em Deus também fazem coisas boas. Quantos filantropos existem no mundo que são ateus? Fazem coisas maravilhosas pela humanidade, mas não creem em Deus. Quantas pessoas, porém, dizem crer em Deus e praticam maldade, injustiça? Quantas pessoas dizem que são cristãs e vivem de uma forma a negar aquilo que elas creem? Portanto, as obras, elas podem testificar negativamente de nós, ou seja, dizer, na verdade, quem nós, na realidade, somos, ao contrário daquilo que nós estamos falando, mas, por outro lado, elas não conseguem nos dar uma imagem perfeita de quem nós somos. Elas apenas testificam ao meu respeito, testificam a respeito de Jesus, demonstram que as obras dele, ao serem as obras do Pai, apontam para o Pai. Mas por que? A grande questão é porque os judeus, os líderes judeus, não são todos judeus, afinal de contas os discípulos de Jesus também eram judeus. Não são todos.
Porque estes judeus aqui, referidos no texto, estes líderes, não conseguem ver as obras de Jesus como obras do Pai. Qual é o problema deles, afinal de contas? E a questão é que eles não creem e não ouvem a palavra de Jesus como uma palavra vinda do Pai. Não ouvem a minha voz. Tá, mas eles são surdos? Eles são cegos? Não. Fato é que eles têm o seu coração endurecido para a palavra. Eles não podem crer porque o seu coração não permite crer. Eles não estão abertos para ouvir a voz de Deus. Quando esta voz audível lhes chega, quando as obras de Jesus chegam a eles, eles não têm condições de ouvir. A sua maldade, a sua injustiça, a sua infidelidade não lhes permite ouvir a voz de Deus. Por outro lado, aqueles que ouvem a voz de Jesus, ele diz: eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. Ouvir e seguir são dois momentos inseparáveis do ser discípulo de Jesus. Ouvir e seguir. Característica fundamental do ser cristão é aquele que ouve e segue. Isso é muito importante, porque por muito tempo nós nos concentramos em ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Então nós nos sentamos no nosso culto, nós ouvimos os hinos, nós cantamos os hinos, nós participamos da liturgia, nós ouvimos a pregação da palavra, nós ouvimos as leituras, nós participamos das leituras, nós recebemos os sacramentos, ou seja, nós ouvimos a voz do pastor. A pergunta é: ouvimos e seguimos? Ou, como a gente diz no popular, entra por um ouvido e sai pelo outro? Qual é a nossa postura diante da palavra de Deus? Ouvimos a voz do nosso Senhor, Ele nos conhece e por isso nós o seguimos? Ou a nossa atitude tem sido esta de interpelar: até quando tu vais deixar as coisas aí em suspenso e mostrar grandes coisas para nós? Nós vivemos em tempos de espetacularização da fé. A gente quer ver coisas grandes acontecendo, coisas maravilhosas acontecendo. A gente quer ver grandes sinais. Nós queremos ver grandes transformações. E eu creio que Deus faz, de fato, milagres no nosso cotidiano. E Deus continua agindo maravilhosamente no nosso cotidiano. No entanto, embora Jesus vá a uma festa, e a nossa vida deve ser festa para o Senhor nesse sentido, nós não vivemos uma vida de fé baseada em extraordinário, mas em coisas que são ordinárias. Enquanto nós esperamos pelo extraordinário, esperamos por grandes manifestações, esperamos por grandes coisas, nós perdemos a capacidade de ouvir a Deus na simplicidade, nas coisas cotidianas, no dia a dia, nos pequenos momentos. Nós paramos de perceber Deus agindo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, no cuidado que Ele tem conosco no trânsito, dirigindo, com o cuidado que Deus tem com os nossos filhos, expostos a perigos mil por aí, com o cuidado que Deus tem com a nossa saúde, para que a gente possa estar aqui hoje, participando desse momento. O cuidado que Deus tem com o nosso sustento, em meio a tantas inseguranças do momento presente que estamos vivendo, com guerra, com inflação, com combustível alto. É o cuidado de Deus. Talvez você precise economizar, cortar aqui ou cortar ali, mas é o cuidado de Deus. Nós estamos ouvindo a voz do Senhor ou estamos apenas esperando que coisas grandes aconteçam para então dizer: ah, sim, Senhor, agora vejo que Tu existes.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço e elas me seguem. O que Jesus tem a dar, a mim e a você, a todas as ovelhas, é a vida eterna. Por isso, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Como eu disse, mesmo Jesus nos cuidando no dia a dia, mesmo Deus estabelecendo o seu cuidado sobre nós, momento após momento, o grande presente de Deus é a eternidade. O grande presente de Jesus é jamais perecer, é não ser arrebatado da mão do Senhor, ou seja, ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Ninguém pode nos roubar a vida eterna. Esse é o maior presente, essa é a maior dádiva. Você pode deixar muitos legados para os seus filhos, você pode deixar um nome conhecido, você pode deixar uma casa para ele, você pode deixar uma faculdade paga para o seu filho, você pode deixar uma herança, mas nada disso tem valor eterno. A maior herança que nós podemos deixar de fato é a palavra do Senhor, porque ela tem valor eterno. E a fé em Cristo Jesus não pode ser tirada de nós por poder da espada, por medos ou circunstâncias, nem mesmo pelas piores circunstâncias da vida. Nem mesmo a depressão, ou o medo da morte, ou as circunstâncias adversas da vida podem nos tirar da mão de Deus. Deus não nos abandona, bem pelo contrário. Ali no sofrimento, ali na dor, ali na angústia, no jardim do Getsemane, ali com lágrimas e suor de sangue, ali na cruz onde Jesus diz, Deus meu, por que me abandonaste mesmo ali? Jesus está sob os olhos cuidadosos do amor de Deus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém os arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode me arrebatar. Nada pode nos tirar do cuidado de Deus. Eu e o Pai somos um. Muita gente diz, olha, Deus é um só, basta crer que Deus existe, e está tudo bem. Eu creio que esses líderes que estavam interpelando Jesus também criam nisso. Deus é um só. Basta crermos em Deus. Basta cumprirmos os rituais, participarmos das festas, aguardarmos com expectativa o Messias que trará a libertação. O novo dia da independência, o novo 7 de setembro. No entanto, o que Jesus anuncia é que Ele e o Pai são um. O que Ele anuncia é a unidade mais profunda, onde Ele e o Pai vêm a nós de forma que nós possamos ter acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então não basta a gente dizer, olha, Deus é um só, nós sabemos que Deus existe, eu creio que Deus está aí, que Ele cuida de nós, que Ele nos dá as coisas. Se nós não ouvimos a voz do bom pastor, cremos nele e assim conhecemos de verdade quem é o Pai de Jesus Cristo. Conhecer ao Pai de Jesus Cristo passa por conhecer Jesus Cristo, porque Ele e o Pai são um. Mais tarde, no seu discurso de despedida em João 17, Jesus orará para que, assim como Ele e o Pai são um, nós também sejamos um entre nós e um com Ele. Que nós possamos lembrar disso, ouvindo sempre de novo a voz do Mestre, ouvindo sempre de novo a voz do pastor, de Jesus Cristo, seguindo Ele em obediência, seguindo Ele e percebendo a sua ação nas pequenas coisas e no dia a dia, e reconhecendo que aquilo que Ele tem para nos dar, a eternidade, é algo que ninguém pode nos tirar. É algo grandioso que vem das mãos do Pai e que nenhuma circunstância e nada pode nos tirar.
que você possa confiar nessa promessa e nesse presente que Jesus Cristo quer te dar hoje. Amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Receba a bênção de nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e sempre. Amém.